Bom, como a última videoaula foi uma explicação sobre matriz, nessa daqui eu vou explicar como acessar e processar valores dentro dos índices de uma matriz utilizando alguma estrutura de repetição. Bom, exemplo que eu vou usar, eu vou utilizar o for. Bom, primeiro vamos entender qual vai ser o nosso problema. Eu vou usar aquela primeira matriz que a gente fez, que eram de 3 linhas por 5 colunas. Qual vai ser o objetivo? Cada linha vai conter os pontos de um jogador. Ou seja, cada jogador vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Certo? Imagina o seguinte. O jogador 0 no primeiro jogo conseguiu 5 pontos. Depois conseguiu 4. Depois 3, depois 8, depois 9. Daí, o jogador 1 no primeiro jogo conseguiu 4, depois 3, depois 5, depois 8 e depois 9. O jogador 2 conseguiu 10, 10, 5, 2 e 2. Beleza? Daí, então, eu tenho todos esses números aqui são as pontuações do primeiro jogador, essas daqui do segundo e essas daqui do terceiro, certo? Bom, a nossa ideia é essa. Daí no final a gente faz uma soma e guarda esse total e depois exibe para o usuário o ponto de cada um. Tá ok? Então vamos lá, vou fazer o seguinte. Vou abrir o dev aqui. Fazer a estrutura básica do projeto. Beleza. Então, vamos lá. Como primeiro eu declaro uma matriz dessa forma aqui. Opa, dessa forma aqui. Tenho quantas linhas? 3. Quantas colunas? 5. Então eu vou declarar dessa forma. Vai ser uma matriz de inteiro. Int pontos, que eu dei o nome de pontos para a matriz. Quantas linhas? 3. Quantas colunas? 5. Ponto e vírgula. Bom, só de eu fazer isso, eu declarei uma matriz dessa forma. Tá ok? O azul aqui. Então tá. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos percorrer todos os campos da matriz um por um, preenchendo de valor digitado pelo usuário. Beleza? Eu vim aqui. Como eu faria para percorrer um vetor? Para percorrer um vetor, eu não faria o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, int n1 e n2, que são os meus contadores. Vamos colocar só n1 por enquanto. Vou fazer, ó, for n1 igual a 0, n1 menor que 3, n1 mais mais. Por quê? Eu fiz um for para ele vir na coluna 0, na coluna 1, na coluna 2. Beleza? Beleza, então. Daí aqui dentro, eu vou criar um novo n aqui, int n2. Vou fazer o quê? For n2 igual a 0, n2 menor que 5, porque eu tenho 5 colunas, ponto e vírgula, n2 mais mais. Mesma coisa. Tá? Então,
Você concorda comigo que ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no for com o N1 igual a 0. Quando ele entrar no for, ele vai cair nesse outro for. Esse outro for vai se repetir quantas vezes? 5 vezes. Então, iria ficar mais ou menos isso, ó. O N1 ia ficar igual a 0 e o N2 igual a 0, quando ele entrar a primeira vez. Daí, como isso daqui vai repetir 5 vezes, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer N1 igual a 0 ainda, só que o N2 igual a 1. Depois o N2 igual a 2, depois o N2 igual a 3, depois o N2 igual a 4. Certo? Perceba que o N1 aqui corresponde às minhas colunas lá na tabela. Ó. A minha coluna, né? No caso, o 0. E o N2, como ele muda o tempo inteiro, ele vai ser as minhas linhas. Olha só. 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Então aqui dentro, cada vez que ele entrar em uma linha, ele vai passar em todas as colunas. Certo? Daí quando ele terminar, ele sair aqui, ó, desse for, vier aqui, ele sobe, depois ele começa de novo. O N1, N com 1 aqui, e daí 0, 1, 2, 3, 4. Que daí ele entra nessa linha aqui, 0, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, em quantas linhas tiver. Beleza? Bom, eu vou apagar isso daqui e vou fazer o seguinte. Vou colocar um scanf, porcentagem D, porque eu estou lendo um inteiro, porque a minha matriz é um inteiro. E comercial, pontos. Qual coluna? A coluna, qual coluna não, desculpa, qual linha? A linha que está o N1. E qual coluna? A coluna que está o N2. Certo? É aqui, lembra que eu expliquei lá? Que ele vai entrar aqui como N1 0. Daí quando ele entrar aqui, primeira vez o N1 vai estar 0. Depois é 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Sai. O N1 vira 1. Daí fica 1, 0, 1, 1. Que é o equivalente a andar aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, depois 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. É basicamente isso que essa estrutura de repetição vai fazer. Bom, então, ao final disso daqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter todos os pontos preenchidos, os pontos dos 3 jogadores, certo? Para a gente ter certeza do que está acontecendo, vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar essa estrutura aqui para baixo. Olha só, tá igualzinho. Só vou fazer o quê? Só vou dar um printf, porcentagem D, arrancar o e-comercial aqui que não precisa, para ele me mostrar. Eu não entrei com os dados aqui, eu quero que ele me mostre na tela os pontos para ver se está certinho. Só vou colocar um printf aqui para ele pular uma linha, tá? Olha só. Vou salvar lá na pasta. Bom, vamos executar. Ver se vai dar certo. Ah, só uma coisinha. Olha só, vou colocar um espaço aqui, ó, para não ficar os números tudo grudado. Então eu vou colocar lá assim, ó. Vou colocar os números que estão aqui, certinho, para poder manter. 5, 4, 3, 8 e 9 para o primeiro jogador. 4, 3, 5, 8 e 9 para o segundo. 10, 10, 5, 2 e 2 para o terceiro. Vou dar um Enter. Olha só. Ele imprimiu da mesma forma que eu digitei em cima. Por quê? Porque ele foi armazenando os valores dentro do vetor. Então, o que aconteceu? O vetor aqui, o nosso vetor pontos aqui, está preenchido correto. Então eu posso até arrancar esse monte de printf aqui. Tá? Oh, beleza, então. Vamos fazer o seguinte, então. Agora, eu quero que ele mostre a soma dos pontos de todos os jogadores. Tá ok? Então, o que ele vai ter que fazer? Vamos abrir o Excel aqui. Ele vai ter que vir
no jogador 0, pegar esse valor, somar com esse, somar com esse, somar com esse, somar com esse e jogar aqui na frente. Mesma coisa pro de baixo. Pega, soma com esse, soma com esse, soma com esse, soma com esse e mostra. Pega, soma com esse, com esse, com esse, com esse e mostra aqui. Certo? Vamos só colocar um soma aqui no Excel para a gente não ter número errado. Olha só. A primeira deveria dar 29. A segunda... Todos 29? Nossa, coincidência. Vamos mudar aqui, ó. Mudar só para não bater os números. Senão vai ficar meio confuso. Beleza, então. 21, 30 e 20. Beleza? Essa tem que ser a soma que o nosso programa tem que apresentar. Então, vamos lá. Eu não falei que vamos ter que andar em todos aqui? Então, eu vou usar o mesmo for aqui. Vou só copiar ele para baixo. Certo? Eu falei também que eu vou ter que pegar esse número e somar com esse, e depois somar com esse, e depois somar com esse, e depois somar com esse. Como eu faço isso? Eu tenho que ter uma variável que fica guardando o valor que eu estou somando o tempo inteiro. Tá? Então eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada int total de pontos, certo? E vou fazer o que? Toda vez que ele entrar em um jogador novo, que seria esse for aqui, eu vou fazer o que? O total de pontos recebe 0. Porque todo jogador começa com 0 pontos. A partir de um jogo, 2, 3, 4, até o quinto, ele vai recebendo pontos, certo? Então, beleza. Aí, toda vez que ele entrar aqui, eu faço o quê? Total de pontos mais igual a esse ponto que ele acabou de ler. Olha só, ele não leu esse ponto aqui, então eu jogo ele aqui. Então, toda vez que ele entrar em um jogador, eu zero os pontos que ele tem. Nessa variável auxiliar. Daí, todos os pontos que ele for lendo, eu faço o quê? Eu faço ele atribuindo no total de pontos que eu tenho aqui. Beleza, vamos ver se deu certo. Eu vou colocar, quando ele terminar de ler os pontos, um printf, barra n, vou colocar só um barra n, total de pontos, porcentagem de, total de pontos. Vou executar, vamos ver se não vai dar nenhum problema. Eu acho que eu estou com ele aberto já. Tô. Olha lá. Vamos pegar os mesmos valores lá do Excel. 5, 4, 3, 8, 1. 4, 7, 6, 5, 8. 10, 1, 5, 2 e 2. Vou dar um Enter. Deu algum problema. Ah, olha só. Deixa eu só fechar aqui. Eu coloquei um scanf novamente aqui. Não precisa. Eu vou arrancar esse scanf daqui. Por quê? O scanf está acontecendo aqui em cima. O scanf é a leitura de dados. Está acontecendo aqui em cima. Aqui embaixo eu não preciso fazer nada mais do que somar. Eu estava lendo de novo. Estava errado. Mas então eu só tenho que somar. Agora eu vou executar e vai dar certo. Olha só, vou pegar os valores aqui. Vou colocar 5, 4, 3, 8, 1. 4, 7, 6, 5, 8. 10, 1, 5, 2 e 2. Vou dar um Enter. Olha lá. Total de pontos, 21, 30 e 20. Ele calculou certinho, entendeu? Bom, então, essa é a noção básica que a gente precisa ter de vetor. É bem simples, é como se fosse uma matriz com várias linhas, podem entender dessa forma, que fica bem claro. E para percorrer ela, eu vou usar o quê? De acordo com a dimensão da minha matriz, é a quantidade de for que eu vou usar. Por exemplo, uma matriz que é uma linha assim, eu uso apenas um for. Quando eu tenho duas dimensões, que seria aqui ó, o eixo x e o eixo y, eu vou ter que ter o quê? 2 for. Certo? Se for uma matriz com 3 dimensões, eu vou ter que ter 3 for. Se for com 4 dimensões, 4 for. E assim por diante.
Entendeu? Deu para ter uma noção boa de como trabalhar com matriz.